Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula e o assunto dessa é a resolução de problemas e as operações matemáticas. Os nossos objetivos é apresentar alguns significados que podem ser atribuídos às operações matemáticas de adição, subtração, multiplicação e divisão e definir ou conceituar algoritmos. Como que podemos entender um algoritmo ou o que é um algoritmo? O algoritmo é um dispositivo prático elaborado para facilitar a execução de uma certa tarefa. Então, por exemplo, como ligar uma televisão. Então, se você compra uma televisão nova, pode ser que em algum momento você precisa de ter uma receitinha qual é o procedimento para ligar a televisão, ou o DVD, ou como que você vai conectá-la à internet. Então, aquela receitinha de bolo que você vai anotando ali é um algoritmo. Um outro exemplo é uma receita culinária. Quando você pega uma receita e vai seguindo passo a passo para poder cozinhar ou fazer um determinado prato. Um outro algoritmo é como dirigir um automóvel. E aí eu estou pensando na parte prática. Primeiro você pisa na embreagem, coloca a primeira, vai soltando a embreagem devagar e acelerando. Então, quer dizer, esses passo a passos, desde os mais simples aos mais complexos, podem ser entendidos como um algoritmo. O algoritmo ele é muito bom porque ele vai nos ajudar a executar tarefas, mas de uma maneira bem mais rápida. Porém, nós temos um detalhe aí que é importante. Se não compreendermos o algoritmo, vamos acabar usando mecanicamente, sem nenhuma autonomia, apenas seguindo as instruções. Eu lembro de um caso que eu não lembro se eu li ou se eu assisti em um vídeo, onde uma pessoa falava de uma receita tradicional da família dela, que era um lombo assado. A receita passava de mãe para filha. Então, a avó dela deixou para a mãe dela e a mãe dela deixou para ela. E na receita que a mãe dela passou para ela, tinha escrito assim no cantinho: cortar, pega um lombo e corta a ponta do lombo. Ela copiou aquilo e foi fazendo. Até que um dia ela, conversando com a mãe dela, lembrou da receita e falou: mãe, por que tem escrito nessa receita que é para cortar a ponta do lombo? Eu não entendo por que isso. Aí a mãe dela explicou, falou: não, filha, isso daí era lá na época da sua avó, que ela tinha uma panela pequena em casa. Então, para o lombo caber dentro da panela, ela tinha que cortar as pontas do lombo para poder ficar certinho. Só que aí ela já deixou anotado lá. O problema é que agora não precisa mais isso, a gente tem outra panela. Então esse exemplo, né, parece brincadeira, mas é interessante para a gente poder pensar nisso. O que é pegar um algoritmo, usar o algoritmo sem entender o que está acontecendo, né? Então a gente fica refém daquele algoritmo. Então se a gente perde aquilo, a gente não tem nem ideia de como vai resolver aquele problema. E os algoritmos das operações matemáticas? O que a gente pode entender por eles, né? Algoritmos são os procedimentos de cálculos que envolvem as técnicas com passos ou sequências determinadas que conduzem a um resultado. Então, aquela maneira como nós armamos as operações matemáticas são, na realidade, algoritmos. Que se nós não entendermos o que está por trás daquele procedimento, nós vamos simplesmente repetir sem conseguir compreender o que a gente está fazendo. E essa é o principal objetivo nosso com a resolução de problemas: levar a compreensão da matemática e não somente decorar algoritmos. Bom, mas por que a gente está falando disso? Porque as operações matemáticas, elas têm sentidos diferentes. Nós, adultos, que já passamos por um bom período na escola, né, e ainda vamos passar por mais um outro tanto, já conseguimos identificar facilmente
situações onde a gente vai utilizar a adição, a subtração, a multiplicação ou a divisão. Porém, quando nós olhamos para essas operações, tentando entender pela lógica da criança, existem termos que são utilizados e que podem provocar uma confusão, se aquela operação é de mais, é de menos, ou de multiplicar, ou de dividir. Por isso, então, nós nos preocuparmos em entender essas operações ou os sentidos que elas podem trazer no seu texto ou no problema ou na situação problema onde ela está sendo solicitada o seu uso. Então, vários professores já devem ter recebido essas perguntas, né? Professor, que conta que tem que fazer? É de mais ou é de menos? É de vezes ou é de dividir? Por quê? Porque na hora que a criança vai olhar para a situação problema, muitas vezes aparece uma palavra que a induz para uma determinada operação, mas na realidade é outra operação. Então, por exemplo, a mãe de Maria mede 1,60 m. Maria mede 1,20 m. Quantos centímetros a mãe de Maria tem a mais que ela? Então veja, esse a mais pode levar a criança a entender que aquela operação que ela tem que fazer é uma adição, quando na realidade não é. Então a criança precisa viver experiências de situações, problemas que a levem a entender esse contexto para ela saber distinguir quando usar uma operação ou outra. Bom, no caderno 4 de matemática do PNAEC, foi dividido essas situações problemas em dois grandes grupos. Eles chamam de grupo das situações aditivas e grupo das situações multiplicativas. Eu vou apresentar nessa videoaula apenas uma síntese, porque é fundamental, é muito importante que você leia o material desta semana para que você possa ter exemplos de situações, problemas, onde ficam bem explícito esses entendimentos que eu estou falando. Então, quais são os grupos das situações aditivas? Nós temos no grupo dessas situações a situação de composição simples, situações de transformação simples, situações de composição com uma das partes desconhecidas, situações de transformação com transformação desconhecida, situação de transformação com estado inicial desconhecido e situação de comparação. Então veja que interessante, todas essas situações podem ser resolvidas por adição e por subtração. É lógico que algumas a adição se aplica direto, né, e a outras a subtração. Mas o importante aqui é vocês entenderem como que a ideia da situação vai aparecer. E com os exemplos que o material traz, vai ficando mais claro essas comparações entre essas diversas situações desse grupo das aditivas. Igualmente, nós temos os grupos das situações multiplicativas, que são situações de comparação entre razões, situação de divisão por distribuição, situação de divisão envolvendo formação de grupos, situações de configuração retangular e situações envolvendo raciocínios combinatórios. Todas essas situações, todas essas 5 situações, estão no grupo das situações multiplicativas. Agora, esse material do PNAEC, ele é bem interessante porque ele traz diversas situações, exemplos, que podem ajudar-nos a entender melhor essas situações. Veja bem, a atenção que eu quero que vocês tenham. Aparentemente, as diversas situações apresentadas nos textos são muito parecidas. Se tomarmos para análise apenas a resposta, fica muito difícil de perceber as diferenças. Então, desde o início, quando nós começamos a falar sobre resolução do problema,
resolução de problemas, ou situações problemas, o que a gente tem frisado bastante? Não adianta nós olharmos somente a resposta. Uma situação problema ou uma resolução de problemas, ela é um processo. Você tem que tentar entender o que a criança está pensando, como ela pensou e como ela chegou naquele resultado. A partir daí, você consegue entender um pouco mais, ou você vai ter alguns indícios de como a criança está pensando. E para isso, nesses momentos de análise, os registros são fundamentais. Os registros feitos por meio de textos, numéricos ou pictóricos. E a explicação oral também podem ajudar o professor a entender ou ter indícios de como a criança está pensando. Por isso, a resolução de problemas não pode focar apenas no resultado. Ela tem que buscar algo a mais, ela tem que tentar entender o processo e buscando nos registros os indícios daquilo que foi feito pela criança. Pessoal, é isso. Bom trabalho para vocês, bons estudos. E de novo, essa videoaula ela foi apenas para chamar a atenção de alguns pontos. É fundamental que vocês leiam o texto e entendam muito bem os problemas que estão sendo colocados lá, os exemplos e as discussões. Caso fiquem dúvidas, utilizem os fóruns de discussão para tentarmos clarear essas dificuldades, ajudá-los a entender um pouco melhor. Não se preocupem de achar que isso tem que ser decorado para vocês irem para a sala de aula. No dia a dia, na vivência de vocês com as crianças, vocês vão aprimorando essas informações e vão depurando o olhar para poder entendê-las. Mas é fundamental entender que isso acontece, que essas diferenças existem e que é necessário uma busca constante do professor para entender as dificuldades dos seus alunos ou a maneira como esses alunos estão entendendo os problemas e a matemática que está sendo proposta. Até mais!